Comunidade, as pessoas que nos acompanham pela mídia, queridos jovens encontristas com Cristo. A adolescência, a juventude, é uma fase muito bonita da vida. Nós estamos adolescentes, estamos jovens, mas caminhamos para ser adultos. Esse momento da adolescência, da juventude, é o momento de busca da sua identidade. Quem sou eu? E é muito bonito nessa busca de identidade, há uma abertura para além dos laços da família, encontrar outras pessoas, sobretudo os amigos, que vai nos ajudando a encontrarmos nós mesmos. Melhor ainda, quando nós temos a abertura de perceber que além de pertencermos a nós mesmos, aos nossos amigos, especialmente aos nossos pais, nós pertencemos a Deus. Encontro de adolescente com Cristo. Como amar alguém se eu não conheço? É preciso conhecer o Cristo para amá-lo. Dentro desse contexto, hoje nós lemos o Evangelho de Marcos. Que bom, retomamos o Evangelho de Marcos, que é o evangelista do ano B desse ano. O propósito do Evangelho de Marcos é o que Marcos quer responder quando ele escreveu o seu Evangelho? Quem é Jesus? Olha a pergunta, responder quem é Jesus? E a resposta não é um conceito abstrato. Queridos jovens, para Marcos, para conhecer Jesus, só tem uma condição: segui-lo. É na caminhada que nós vamos encontrando. Esse é o grande tema. Eu vos seguirei aonde estiver. É na caminhada que nós vamos descobrindo quem é Jesus. E assim, Marcos não apresenta de Jesus de uma vez só. O Evangelho de Marcos são 16 capítulos. Gota a gota, ele vai revelando uma faceta, um traço da pessoa de Jesus como enviado do Pai. E gota a gota dos 16 capítulos, nós vamos saciando a nossa sede de quem é Jesus. No Evangelho de Marcos, nós temos tantas facetas onde ele vai nos mostrando nas pequenas gotas o Cristo. Seja na parábola do filho pródigo, do bom pastor, seja diante do sacerdote, seja diante dos pecadores, seja diante da sinagoga, seja diante daquele casal que no teu casamento acabou o vinho. E assim Marcos vai revelando quem é Jesus. E hoje o Evangelho de Marcos nos mostra uma gota, quem é Jesus. E o Evangelho de hoje tem muito a ver com a juventude. Hoje Jesus nos encontra a palavra de Deus diante da lei e também diante da religião que quer interpretar, criar preceitos da lei. E Jesus, de uma forma autêntica, como é a juventude, ele se mostra crítico, chama os fariseus de hipócritas, porque eles louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Para entendermos esta palavra de Deus de hoje, a primeira leitura é de Deuteronômio, onde Moisés, depois de conduzir o povo há 40 anos
a caminho da terra prometida, antes de adentrar a terra prometida, talvez da margem do rio Jordão, Moisés lembra teu povo: olha, nenhum povo tem os mandamentos que Deus vos deu, os 10 mandamentos: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Isso é o Antigo Testamento, né? Depois do Novo Testamento, Jesus acrescenta uma palavra nesse primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como eu vos amei. E qual é o amor de Jesus? É o amor sem medida, que doa, que derrama sangue para nós. E assim Moisés fala para eles: vocês não devem acrescentar nada dos 10 mandamentos, e nem retirar nenhuma palavra dos mandamentos, porque os mandamentos para vocês é um motivo de glória, porque nenhum outro povo vizinho de Israel tem um Deus tão próximo, que fala com ele, que dá as suas constituições, os seus mandamentos, os seus princípios, para que eles estejam no mundo sem se perder, mas a partir da vontade de Deus. Os mandamentos são orientações para o nosso bem viver, porque neste mundo tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Algumas coisas que o mundo nos oferece nos leva à perdição, nos leva a nada. Observar os mandamentos é viver na graça, a caminho da eternidade. Mas olha só, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, a partir dos 10 mandamentos, eles criaram mais de 600 preceitos, querendo interpretar os 10 mandamentos, para que o povo de Israel pudesse ser santo, observando esses preceitos, na boa intenção, para que eles se salvassem. Mas amigos, o Evangelho é de Marcos. Marcos não escreveu só para os judeus que vieram para o cristianismo, escreveu também para outros pagãos, para outros povos que vieram para o cristianismo. E tem muita coisa da cultura judaica que não faz parte da sua cultura. Por exemplo, Paulo, os gregos, para o judeu, a salvação, o filho primogênito tinha que ser circuncidado, e para eles isso é uma violência, é uma mutilação no órgão genital do primeiro filho homem que nasce. É um dado cultural, não é de fé. E eles criaram tantos outros preceitos, como o Evangelho, como a primeira leitura fala de hoje. Por exemplo, se ele sai pela rua, pelas praças, fazer compra, passear, e lá eles só não vão encontrar pessoas da alianças, judeus, vão encontrar outras pessoas, e eles consideram essas pessoas impuras. Aí quando chegar em casa, você não limpa o pé no tapete não, quando a gente chega em casa, né? Sabe o que você faz? Você tem que tomar banho, porque você está impuro, porque foi contaminado pelos ares de outros. E quando você chegar em casa, o costume que está aqui, você tem que lavar as mãos antes de fazer a refeição. E ele falou assim: alguns dos seus discípulos, nem todos, mas alguns que não têm esse costume, não lava as mãos. E aqui a preocupação deles não é uma questão de higiene pessoal, como no tempo da pandemia, lavar as mãos e passar o gel. Era uma questão religiosa. Você está impuro, contaminado pelos mundos, você não pode levar e contaminar o teu coração.
Olha, e assim as pessoas tinham dificuldades de entender esses 600 preceitos, compreender esses 600 preceitos e muito mais, viver, colocar em prática esses preceitos. São fardos pesados que colocaram no coração dos outros, e assim eles sentiam temidos por Deus, porque eles não conseguiam, se sentiam todos condenados. E os fariseus aproximam de Jesus, jovem, e fala para ele: por que os seus discípulos não fazem isso? Mas eles não estão preocupados com os discípulos. Essa fala é pejorativa. Ele queria difamar Jesus, diminuir a reputação de Jesus. Ele falando o Messias, como é que os seus seguidores não seguem os preceitos da tradição da nossa lei judaica? Então eles queriam diminuir, criticar a reputação de Jesus. E amigos, e aqui a grande importância: Deus está conosco. Diante da nossa vida, quantas ciladas temos, quantas pessoas querem nos derrubar pelos pés, mas Jesus é o verbo do Pai. Jesus percebe, e da sua sabedoria, da atitude de um jovem crítico, autêntico, que não gosta de hipocrisia, Jesus fala para eles: olha, vocês me louvam a Deus no templo com os lábios, mas na vida, o coração de vocês estão longe de Deus. E olha o que Jesus fala para eles: o que torna impuro o coração de uma pessoa não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro. Pois é dentro do coração do humano que saem as imperfeições, os pecados, as más intenções, imoralidade, roubo, adultério, maldades, inveja, calúnia, fofoca, orgulho, tantas coisas que saem de dentro do coração humano. E assim, concluindo esta palavra, vocês, com essa palavra de Jesus, nós percebemos onde está Jesus, no coração de cada um de nós. Nós nascemos do sopro, da argila, do pó. Lembra quem é o pó da nossa dinâmica? Da argila, do pó, Deus soprou o teu espírito. Não viemos do pó, nós viemos do Espírito de Deus. Fazemos parte da essência de Deus, mas não somos Deus, somos argilas, somos que precisam ser moldadas para fazer da nossa vida uma obra de arte agradável a Deus. Então eu quero entender que o EAC é um despertar dessa idade de vocês de adolescente para Cristo, é despertar o desenvolvimento de vocês, as perguntas que vocês fazem, a procura de si, diante dos desafios da vida, dos amigos, da sociedade, dos pais. Nós vamos perguntando: o que Jesus fala para mim? E aí nós vamos moldando, vamos orientando o nosso coração, o nosso modo de ser a partir de Cristo. E assim, a partir de agora, nós temos um grande propósito de voltar para casa, de voltar para a escola, de voltar para a sociedade, estar no mundo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Jesus quer ser o grande amigo, o grande parceiro da jornada da vida de vocês, porque o Cristo vos ama, quer caminhar com os jovens,
para que vocês sejam santos. Quero terminar essa partilha com vocês. Nós temos aí que nós vemos o Carlos Acuti, esse jovem italiano de 15 anos. Ele não deixou de usar calça jeans, ele usava tênis, ele usava as mídias sociais, mas ele era feliz, porque ele procurou na sua vida viver a partir de Jesus. E Jesus ama o jovem. Você quer encontrar com Cristo, e o Cristo quer entrar no teu coração, para a partir dele eu sou, a partir dele eu estou nesse mundo, e a partir dele amamos outro a caminho do Pai. Que o Cristo seja na sua vida, e assim passo a passo, pouco a pouco, gota a gota, do desafio da vida, vocês vão encontrando qual é o significado, qual é o sentido de Jesus, com essa sede que vocês têm de encontrar. Que esse Isaac, que tanto semeou, que ele produza muitos frutos da caminhada de vocês. Renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai,